Até agora, fizemos triggers que foram acionadas pelo insert e pelo update, né? Agora nós vamos desenvolver uma trigger que vai ser acionada por um delete, né, em uma tabela, tá? Então a gente vai dar um delete numa tabela, essa trigger ela vai ser acionada, tá? Então para isso eu vou criar uma function aqui, tá? A function contar cliente. Essa function ela vai dizer para mim, ó, quantos clientes que eu tenho na minha tabela cliente após um delete. Então eu excluí um registro e vai dizer, ó, você ainda tem tantos clientes, tá? Então tá lá, existem tantas linhas de clientes, tá? Essa raise notice, tá? Ele vai reportar pra gente essa resposta, tá? Então tá lá, ó, create function contar cliente, tá? Ele vai retornar uma trigger para mim. E aqui eu preciso de um contador, tá? Eu preciso de uma variável contador. Então eu declarei essa variável, tá? Declare contador do tipo begInt, tá? Essa variável contador ela vai ser usada dentro do corpo da minha function, tá? Então aqui, ó, begin e o end, o delimitador. E aí, o que faz o corpo dessa function? Ele faz um select count from cliente, tá? Select count, asterisco, ele vai contar todas as linhas da tabela cliente. Into significa que ele está inserindo, né? Tá adicionando. E vai pegar esse valor into e colocar na tabela contador. É como se eu fizesse aqui, ó. Seleciona para mim, fala para mim quantos registros de cliente eu tenho na tabela cliente, tá? E coloque isso na variável contador. Então, o contador vai receber o select count from cliente. Experimente lá no carry de vocês, rodar apenas esse comando aqui, ó, select count from cliente, só até aqui, tá? Bom, então essa variável contador vai receber então a quantidade de clientes que eu tenho na tabela cliente, e o rise notice ele vai exibir essa mensagem. Existem tantas linhas de cliente e a variável contador que ele vai estar exibindo, tá? E retorne o old, ou seja, retorne o valor antigo para mim, tá? Então esta função irá contar a quantidade de clientes que há na tabela cliente, ou seja, a quantidade de registros da tabela cliente, tá? Bom, preciso criar a minha trigger agora. Então a minha trigger é a trigger contar cliente, tá? After, depois do delete, tá? Depois que eu fizer o delete, tá? Eu vou deletar e depois eu vou chamar a minha função, tá? Na tabela cliente, é um public client, tá? Para todos os statement, ou seja, para todas as situações ou para todas as ações que eu fizer na minha tabela, tá? E aí ele executa procedure contar cliente, tá? Anteriormente a gente usava para todas as linhas, row, agora para todas as sentenças da minha tabela, tá? Então aqui eu vou executar essa trigger, ela vai chamar a função contar cliente depois do delete, tá? Então rodem aí essa script aí para criar essa trigger contar cliente. Então a trigger contar cliente é uma trigger que será executada depois da execução do comando delete na tabela cliente. Quando essa trigger for executada, ela irá chamar a função contar cliente que foi definida no slide anterior. A função que foi definida aqui, ó, contar cliente daqui, tá? Então eu tenho agora uma função chamada contar cliente e uma trigger também chamada função cliente. São objetos distintos, tá? Bom, verificando agora a trigger e a function trigger criadas, tá? Então tá aqui, ó, a trigger contar cliente na minha tabela cliente está criada aqui, ó, exibida aqui. E a function trigger, tá? A trigger function tá aqui, ó, contar cliente. Lembra que eu pedi para vocês darem um select count entre parênteses asterisco from cliente? Se eu executar essa script na minha base de dados, ela vai dar 8 registros, ó. Quanto é que eu tenho? Eu tenho 8 registros. Então na minha base de dados aqui eu tenho 8 registros, tá? Bom, vou deletar um cliente agora. Para me deletar um cliente, delete from cliente, o where id igual a 6. Eu vou pegar o cliente lá, o Júlio Prestes lá, que o id é igual a 6, tá? E vou deletar esse cliente. Quando eu executo essa scriptzinha aqui, ó, eu estou deletando um cliente. Após deletar o cliente, tá? Ele vai chamar para mim, vai acionar a trigger, porque eu tenho um delete na tabela cliente. Esse delete na tabela cliente, ele aciona para mim a trigger contar cliente, tá? E essa trigger contar cliente, ela vai chamar a function contar cliente, tá? E a function contar cliente, o que ela retorna para mim, tá? Então quando eu dou o delete from client where id cliente igual a 6, ele vai excluir o cliente igual a 6 e ele vai dar o notice aqui para mim, ó, rise notice, ó, existem 7 linhas
em cliente, tá? Uma deletada, tá? Se a gente retornar aqui, ó, antes de executar o comando delete, quantos registros que eu tinha? Eu tinha 8. Eu mandei excluir um registro, o que ele apresentou para mim, ó? Existem 7 linhas em cliente, ou seja, a quantidade de clientes que eu tenho é 7 clientes ainda, 7 registros na minha tabela cliente. Ok, pessoal? Sendo assim, nós aprendemos então a criar triggers nesse momento com delete, aprendemos com insert e com update, aprendemos a utilizá-la after ou before a ação do comando, né, que chama a trigger, o insert, o delete ou update, tá ok? Então assim a gente finaliza aí as 3 formas de chamar uma trigger, né, que vai chamar de executar uma trigger, né, de disparar na verdade uma trigger que vai executar uma determinada procedure ou uma determinada function, ok? Obrigado, dúvidas postem lá no nosso fórum de dúvidas, até a próxima, obrigado.